Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. E hoje é aquele dia alegre especial, né, que nós vamos relembrar de mais um episódio clássico do desenho do Batman série animada. E dessa vez nós vamos trazer aí um dos melhores episódios desse desenho, mas que geralmente ele é pouco lembrado. Estamos falando da vez que o Batman teve uma duplicata robô, que era igualzinho a ele, e até tinha suas memórias, veja só. Pois é, e esse robô Batman, ele tem um visual muito clássico. E ele achava que realmente era o Batman de verdade. Mas será que esse episódio é tudo isso mesmo que eu tô hypando aqui no começo desse vídeo? Será que aqui na Batcaverna a gente tá exagerando? Tudo isso depois da abertura. O episódio que nós vamos falar hoje se chama Alma de Silicone, e ele é da primeira temporada do desenho, e ele tem uma particularidade entre os episódios desse desenho. Isso porque a trama dele tem uma ligação com um outro episódio dessa temporada que já tinha sido exibido. Isso até era uma coisa rara dentro do Batman série animada, já que a maioria dos episódios tinha uma história isolada ou tinha duas partes e acabava ali mesmo. Isso porque em um episódio duplo anterior, chamado Coração de Aço, fomos apresentados ao supercomputador Hardak. E ele foi um grande vilão nesses episódios. O objetivo dele era exterminar a raça humana, criando duplicatas, que eram versões robôs de todos os seres humanos. E ele chega a fazer isso com alguns habitantes de Gotham, como o comissário Gordon. Contudo, esse supercomputador é destruído no final desse episódio. Ah, mas não antes de deixar o seu último legado nesse mundo. Isso porque ele consegue copiar parcialmente a mente de um tal Bruce Wayne e fazer uma duplicata dele. Ou seja, ele sabe que é o Batman. E no fim, todos acham que tudo em relação a Hardak foi destruído. Mas claro que não foi bem isso que aconteceu, né? Porque até aí não teria esse episódio, né? Mas agora bora então ver o que acontece nesse episódio clássico que nos apresentou esse Batman robô. O episódio começa à tarde da noite em Gotham. Um grupo de criminosos está invadindo o depósito da companhia que criou aquele supercomputador, chamada Cybertron, onde todos os itens sobreviventes dela são mantidos. Eles querem achar alguma tecnologia de ponta que possam vender. Eles se deparam com uma grande caixa que contém o símbolo de Hardak. Contudo, para surpresa deles, quando começam a abrir ela, o Batman sai dali. Oh não, isso não está acontecendo! O Batman saindo de uma caixa de um depósito suspeito de uma companhia suspeita. Suspeito. Ao som de uma noite trovoada, os criminosos atacam o Batman com seus pés de cabra. Ficou com vontade, né, Jason? Mas eles são facilmente detidos por esse Batman suspeito. Patético. Durante a batalha, no entanto, um deles puxa uma arma e atira no Batman. E numa cena bem tensa, esse criminoso começa a gritar que o herói não é humano, várias vezes, e sai correndo de medo. Então, descobrimos que esse Batman realmente não é humano, quando vemos que ele tem circuitos internos de uma máquina, e ele parece tão chocado quanto nós. Essa revelação é muito bem feita. E de uma certa forma essa cena toda tem um quê de filme de terror. E o mais interessante é ver mesmo essa reação do Batman aí, que a gente descobre que é um robô, dele mesmo descobrindo que é um robô. Ele tá em total surpresa com isso. Porque digamos se a gente tivesse num roteiro mais raso ou genérico assim, ele ia agir como um super robô, né? Ele olhar os buracos assim dos tiros que ele recebeu e ele não ia sentir nada. Afinal, ele sabe que é um robô e deu, né? Só ia ser essa história. Mas não aqui no Batman série animada. A história corta agora para a mansão Wayne de novo, em meio a trovões nessa noite. Embora ferido, o falso Batman chega lá e explora a propriedade. Quando ele chega próximo de um espelho, o Batman se vê com a logo do supercomputador Hardak. Mamãe. Papai. Alfred o encontra e é enganado por um momento. No entanto, quando ele vê os circuitos, né, desse Batman, ele percebe o que está vendo e que se trata de uma das duplicatas de Hardak. O bizarro é que o Batman reconhece o mordomo e realmente parece confuso e frágil, sem entender o que está acontecendo. E esse começo com esse Batman robô confuso, ele vai ser muito essencial quando a gente vê o fechamento do arco dele lá no final desse episódio. Sem dar muito spoiler do que vai acontecer, a gente precisa
precisa realmente sentir muita afeição, né? A gente sentir empatia por esse Batman robô aqui. E de certa forma também, essa sensação de abandono e de confusão que esse Batman robô tá sentindo, isso pode ser uma referência muito clara, né? À criatura, ao monstro de Frankenstein. Que da mesma forma, quando ela foi criada, essa criatura ela sentia a mesma coisa. E também tem umas dicas lá que fica toda hora trovoando aí nesse começo de episódio, e a gente sabe que esse monstro ele tá ligado nas trovoadas lá, que algumas encarnações dele ele é ressuscitado com esses raios. Então eu acho que realmente aqui tem uma referência muito direta para esse personagem clássico da literatura. Enquanto isso, o comissário Gordon manda seus oficiais puxar os bandidos do começo do episódio do topo daquele depósito. O verdadeiro Batman chega para descobrir que ele é supostamente aquele que capturou esses homens, mas né, a gente sabe que não foi ele. O Batman encontra um microchip em um dos criminosos e decide investigar esse caso. De volta à mansão Wayne, a duplicata implora a Alfred por ajuda. Ele até tira o seu capuz para mostrar que tem o rosto do Bruce Wayne. O mordomo até tenta acertá-lo, mas mesmo assim, esse Batman não revida e pede ajuda, e diz que não vai sobreviver por muito tempo com esses estragos. Caraca, realmente assim, ó, dá muita pena desse Batman robô, que ele tá todo confuso e o Alfred fica querendo bater nele. Assim, não tiro também a razão do Alfred, né, porque ele tinha sofrido muito nos outros episódios com as outras duplicatas. Mas enfim, o mordomo então consegue fugir pra Batcaverna pra se proteger lá. O Alfred chega até o Batcomputador e libera um gás atordoante. Só que sem ser afetado, a duplicata do Batman o surpreende e remove a sua máscara de ar, fazendo desmaiar com gás. Em seguida, o robô procura informações sobre o que são duplicatas. Depois de não receber uma resposta definitiva sobre uma duplicata do Bruce Wayne ou Batman, ele solicita uma lista de duplicatas conhecidas e é dito que todas foram destruídas. Ele então pede a localização de Carl Rossum, o criador de Hordak. E olha aí de novo as semelhanças com o monstro de Frankenstein. E não só com esse monstro, mas geralmente essas histórias, né, de criaturas que são criadas e tem o seu criador, ele sempre acaba indo atrás dele para procurar mais respostas. Ou uma solução, que é no caso do Batman robô, porque ele tá morrendo lá com aqueles danos que ele recebeu antes. O verdadeiro Batman chega à residência atual de Rossum, uma fazenda fora de Gotham. Ele pergunta sobre a possibilidade de ter um robô do Batman. Rossum diz que tudo o que sabe é que a polícia confiscou tudo do Hordak, que não foi destruído. E agora, ele diz que não tenta criar mais vida, só as faz crescer. O herói fala para ele que sabe como é doloroso reviver o passado. E então, o cientista pede para que ele vá embora. E você vê aí, esse cientista que poderia ser só um personagem aí que dá exposição pro Batman, dá o que a história precisa e não dá nenhum desenvolvimento para ele, aqui não, você vê que realmente ele mudou lá desde o último episódio, que agora ele tá tentando pagar, né, digamos, os pecados que ele teve lá criando esse supercomputador, porque tanto o Batman quanto esse cientista tem coisa nos seus passados que ainda perseguem eles, né? Então é muito legal eles terem dado esse detalhe até para esse cientista aí que tem pouca participação na história. Pouco depois do Batman ir embora, o robô chega na estufa do Rossum e pede ajuda. Ele acredita ser o Batman verdadeiro e de alguma forma ele ficou preso nesse corpo de robô. O Rossum diz a ele que os circuitos vão falhar em breve e que ele não consegue consertar esse dano. A duplicata quer ser colocada em seu corpo real ou em algum outro robô, mas o Rossum tenta explicar que ele não é o verdadeiro Batman e que ele é sim só um robô. Conheço minha família e amigos. Eu me lembro de nomes, rostos. Mas esse robô Batman se recusa a acreditar nisso. Afinal, ele tem toda uma memória, ele tem coisas dentro da cabeça dele que só o Bruce Wayne poderia saber. Ele sabia onde é que era a mansão, ele reconhecia o Alfred. Então, na cabeça dele, ele tem que ser o Batman de verdade. Mas o Rossum revela que o o robô sabe são só fatos, conhecimentos pontuais, e não são memórias reais. O Rossum pergunta se ele lembra do seu primeiro beijo, ou qual foi o último livro que ele leu. E começando a perceber que ele realmente é um robô, a duplicata vê uma imagem na janela que lembra a logo do Hordak. Isso faz com que o robô exija a localização do que restou do supercomputador. O Rossum diz a ele que Hordak foi destruído, mas o robô não acredita nisso. Mas felizmente o Batman volta para aquela estufa e aí nós temos o primeiro confronto então do Batman real contra esse Batman robô. Embora o robô seja mais forte do que o Batman, ele não é tão inteligente. E o Batman ardilosamente usa uma mangueira da estufa para molhar os circuitos do robô, causando um curto nele. O Rossum então se prepara para destruí-lo, mas o Batman o impede, dizendo que a duplicata pode ser capaz de levá-los ao que restou de Hordak. Infelizmente, o robô começa a piscar um olhinho vermelho e se reativa, lutando dessa vez com uma vontade que parece renovada.
ativada. Durante a batalha, a estufa fica danificada e ela desaba, e o robô Batman, vendo o Rossum em perigo, mergulha em sua direção e o empurra para fora do caminho dos destroços, salvando a sua vida. Depois que a estufa cai totalmente, o Batman robô consegue escapar dali. Olha aí esse Batman robô, hein? Mesmo com os olhinhos vermelhos ali e que parece que ele está sendo tomado pelo sistema do Hardak, mesmo assim ele ainda prioriza a vida humana. E de novo, isso também vai ser muito importante pro final desse episódio. A Duplicata mais tarde chega no tal depósito da polícia e vê um componente que o programa dentro do robô o identifica e o obriga a inseri-lo em seu crânio. E nesse momento é bizarro. Primeiro porque o robô revela o seu rosto de robô e o visual é muito legal. E o detalhe é que o robô em si tenta lutar para não receber esse componente no seu corpo. E é como se ele estivesse sendo obrigado a fazer isso. E assim, novamente aqui a história tá mostrando que esse robô, na verdade, ele é inocente. Só que agora, por algum motivo, ele tá sendo tomado por essa diretriz do supercomputador. Mas enfim, uma vez que esse robô coloca o dispositivo nele, vários arquivos e memórias lá do computador do Hardak começam a ser carregados dentro da cabeça dele. Primeiramente, ele conserta o corpo do robô. E depois o Hardak explica para o robô que fez uma duplicada do Bruce Wayne. Mas antes que pudesse ativá-la, o supercomputador foi destruído e os sistemas de memória dessa duplicada do Bruce foram danificados. De lá, ele foi levado para o depósito da polícia. A máquina agora está programada para retomar as diretrizes de Hardak. Ele substituirá toda a humanidade por robôs. Iniciaremos o processo de substituição por Batman. Então, aqui fica explicada, né, de por que essa duplicata do Batman ela não sabia que era um robô, né? Aos olhos, então, do supercomputador, ela estava com um defeito, né, entre aspas. E em seguida, nós temos mais um confronto entre o Batman e esse Batman robô. Mas agora, a força total do robô foi ativada e o Batman é arremessado facilmente durante a luta. Ele é jogado através de uma parede e cai rio abaixo. Acreditando que o Batman está morto, a duplicada vai até a Batcaverna. Ao chegar lá, ele informa ao Alfred que há apenas um Batman agora. Ele remove aquele componente do seu crânio e insere no Batcomputador. Ele começa um processo de download de 5 minutos. Ele explica que uma vez que Hardak esteja operacional, ele poderá se imprimir em cada computador da Terra. É tipo aquele plano lá da Skynet, que é aquele sistema lá do Exterminador do Futuro que quer eliminar a humanidade. Mas aquela que ao mesmo tempo fazer robôs baseados em seres humanos. Mas outra coisa que eu adoro mesmo é como esses sistemas aí do juízo final, eles têm um tempo, né, limitado para fazer toda essa operação. Que eu perdoo esse tipo de contagem porque é um negócio legal para dar aquela emoção lá pra finaleira, né? E agora a gente chega no terceiro e último duelo do Batman robô contra o Batman normal, né, o Batman real. E esse duelo é épico demais, e em diversos níveis de camada. A duplicada é mais do que páreo para o Batman, que tenta despertar a humanidade dentro do robô, percebendo que ele pode ter o mesmo problema de tirar uma vida que ele tem. Ele ressalta que o robô também arriscou a sua própria vida para salvar a do cientista mais cedo. O detalhe é que durante a luta, esse robô sofre um dano químico e fica com a sua face metade robô, metade Batman, que é uma metáfora visual legal para o embate que está acontecendo dentro desse ser. A personalidade do Bruce Wayne que está dentro do robô versus as diretrizes de Hardak. E ao mesmo tempo também esse robô ele tenta convencer pro Batman que essas diretrizes de Hardak vai fazer o mundo um lugar melhor. Mas quando o Batman se recusa, a luta continua. Ah, e em meio a isso eles também começam a lutar de espada, né? Porque, claro, tem que ter um duelo de espada. O robô finalmente encurrala o Batman na beira de um penhasco, mas não consegue empurrá-lo de fato. O Batman afirma que Hardak fez um bom trabalho duplicando sua personalidade. E parecendo querer ter uma resposta do robô, o Batman dá um golpe nele. E ele contra-ataca. Como resultado, o Batman cai desse golpe para a morte certa desse abismo. A duplicada percebe que tirou uma vida e fica chocada com isso. Não! Eu tirei uma vida. Ele retorna ao Batcomputador e percebe que Hardak vai tirar a vida de milhões com esse plano. Assim, agora, em um estado de desespero e insanidade total, o Bat-Robô destrói o Batcomputador antes que o upload seja concluído e salvando o planeta. E essa conclusão da luta, fazendo com que o Batman-Robô que realmente salve o planeta, fecha total o arco desse personagem que estava sendo construído. Desde o início, a gente vê que esse robô ele tinha as memórias do Bruce e que ele realmente acreditava
jurava ser o Batman. E aí você pensa, o que seria suficiente para fazer com que essa personalidade do Bruce Wayne conseguisse derrotar lá os sistemas diretrizes do Hardak dentro da cabeça dele? O que seria suficiente? Minha cidade, meu povo, o que foi que eu fiz? Ele, claro, quebrar a única regra que o Batman não pode quebrar, que é de matar uma pessoa. E poxa, até o Batman robô sabe disso. E pra mim essa sacada foi genial. Você reforça essa regra do Batman e ao mesmo tempo você fecha, né, o arco desse personagem, que ele realmente acaba sendo o Batman no fim. Você salvou todos nós, Batman robô. A explosão do computador joga o Batman robô lá no Batmóvel e a fumaça dispara os sprinklers de incêndio da Batcaverna. A água provoca um curto-circuito na duplicata e ele é desativado. O Alfred sai em busca do Batman no penhasco e descobre que ele ainda está vivo. O Alfred o ajuda a sair de lá e o Batman vai até a sua duplicata. Ao saber do que aconteceu, ele retira o capuz do robô enquanto ele diz pro Alfred se aquele robô poderia ter tido uma alma de silicone. Mas uma alma mesmo assim, diz o Bruce, encerrando esse episódio maravilhoso. E esse é o episódio do Batman robô, né? Que, como deu pra ver aí, é um clássico escondido aí dentro desse desenho. E assim, claro que esse desenho tem até episódios melhores e tem muitos episódios muito bons. Mas a gente realmente acha que esse episódio ele tem que ser considerado entre os melhores desse desenho. E realmente merece mais reconhecimento. Poxa, é só olhar essa frase final aí do Batman. Parece que o cara tava escrevendo uma poesia ali com uma pena, sabe? Com tinta. De tão bonita que é essa frase do final. E além do mais, também esse episódio ele encerra com enquadramento, né? Na cara ali do Batman robô, mostrando uma face ali do Bruce Wayne e a outra do robô, que é a grande dualidade desse personagem, o grande confronto que acontece ao longo desse episódio. Que, querendo ou não, ele realmente é o personagem principal, ele tem um grande arco aqui nesse episódio. Mas assim, fica a dica, né? Se você quer pegar só alguns episódios específicos do Batman série animada, a gente tá fazendo vários vídeos assim, e esse é um deles que você tem que assistir. Mas agora eu quero saber o que vocês acharam desse episódio. Vocês lembram de ter assistido? E agora, né, com a nossa análise aqui, ele melhorou pra vocês? Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E fica o nosso abraço especial aqui para os nossos apoiadores no Padrim e também no clube de canais lá do YouTube. Se você também quer ser um apoiador, tem o link desses projetos na descrição desse vídeo e receba com isso recompensas incríveis. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.